Agora nós vamos ouvir a escritora Risolete, secretária da UBR. A secretária, assim, um tanto quanto relapsa, né? Na verdade, eu passei o cargo para a nossa colega que precisou sair, né, a Diolinda. Bom, cumprimento a mesa, as duas expositoras de hoje, e a Jânia, por levar adiante esse projeto da UBE, que já está consolidado, né, diante de tanta persistência, né, Janinha? Mas só uma observação sobre o que a fala de Flauzineide, né, que foi a que eu assisti, a da companheira, eu cheguei atrasada, da Roseli. Mas chamou, sobretudo, a atenção no que você falou, Flauzineide, a cantiga que você ouvia quando era criança, que você veja a penetração da arte por onde anda, né? Essa cantiga de Dona Juliana e Dom Jorge, essa é uma canção do romanceiro ibérico que veio bater aqui no Brasil e que se encontra registrada por Deífilo Gurgel quando ele fez a descoberta de Dona Militana. O último livro de Deífilo, cujo título agora eu não recordo, mas é onde reúne cantares de várias pessoas, inclusive o pai de Dona Militana, tem Dona Juliana e Dom Jorge. Só que variam, pode variar. Por exemplo, Dona Militana cantava de um jeito, Dona Lourdes, que mora lá em Rio do Fogo, canta de outro jeito, mas com pequenas variações. Então, o que sua avó, sua mãe cantava é essa penetração do cancioneiro ibérico que veio bater aqui no Nordeste brasileiro. É interessante. Procura o último livro de Deífilo que você vê isso. Fora o de... Tem outro também daquele... Jorge e Juliana. Varia. Bom, e com relação à fala de Roseli... Não, nem a fala. Eu vou começar com uma brincadeira, viu, Roseli? Eu tinha até trazido um exemplar do meu livro de poesia chamado Vento da Tarde, que é bilíngue, é português e espanhol. Eu lancei primeiro no Encontro de Poetas Ibero-Americano, que tem em Salamanca, anualmente, que está até para começar agora a 18ª edição, dia 17. Então, eu ia trazendo um para lhe dar, mas adiante dessa história, eu já não vou mais dar o livro a você. Como é que... Mas você pode enviar. Como é que eu posso dar o livro se a Papo não pode mais botar nada na mala? Podem me dar livro, se vocês quiserem. Mas aqueles livros que são meus, que eu coloco lá, por exemplo, agora eu estou fazendo uma seleção dos poemas de Jânia, porque eu vou traduzir para o francês alguns poemas dela. E eu disse para ela, eu sou meio chata mesmo para traduzir, eu vou traduzir aqueles que eu quero. Não, e ela teve de acordo. Não, mas não se preocupe. Não, e nem é para você. Não, mas eu estou só brincando com você, eu vou lhe dar o livro. É um livro, inclusive, que foi para... Mas aí eu envio os meus. Foi traduzido. Mas é que, às vezes, me dão... o poeta, Políbio Alves... Obrigação. Exatamente. Não, mas o poeta Políbio Alves, o que ele faz? Esse que eu traduzi para o francês, que eu traduzi para o francês a obra dele, que já está traduzido em espanhol e tem livro traduzido em inglês também. O que ele faz? Ele vai ao correio, me manda uma caixa com 10 livros para a França. Então, eu recebo na minha casa, eu distribuo para várias bibliotecas, distribuo para a Gulbenkian, para os meus alunos, eu aviso que está na biblioteca universitária, etc. e tal. Mas esse faz assim, enquanto outros, por exemplo, você poderia, eu estou já querendo ler o seu livro, mas você poderia, se você fosse diferente, né, me dá 5. Toma aí os 5. Você fica com um e você vê os 4 se levar para lá. É isso que eu estou dizendo. Não, entendeu? Não é brincadeira. Mas essa Gulbenkian, só um esclarecimento, é a mesma fundação que tem uma biblioteca enorme em um centro de arte em Lisboa, é o mesmo? É uma filial, é? É uma Renata das Artes. Ah, tá. Porque
sei lá onde é que ele conseguiu tanto dinheiro, mas só sei que ele tem muito dinheiro. Ele Muito, porque é aquela coisa de Lisboa. Né? Porque o que termina com Ian é armênio. Daglian, que era o meu chefe lá na Unesp de Rio Preto, também era filho de armênios, etc. Mas existem vários centros Gulbenkian no mundo. E ele decidiu que o dinheiro dele ele ia dar para Portugal. Então, tem centro Gulbenkian em Londres, tem um centro Gulbenkian não sei onde, lá nos Estados Unidos, e tem o de Paris, que é o que eu conheço, porque está mais perto de mim. O de Lisboa é E uma tem coisa o de Lisboa, formidável. Todos são lindos. Tem exposições e atividades culturais constantemente, e eu recebo. Porque eu sou membro de várias associações na França. Eu adoro ser membro de associações interessantes. Como essa daqui, por exemplo, ainda não sou membro, mas Mas já foi convidada, não é? Será futuramente membro da UBR. Com muito prazer. Mas, então, eu sou membro da associação França-Timor-Leste. Por isso eu escrevi muito sobre Luiz Cardoso, que é um grande escritor do Timor. E falei sobre ele aqui também, no Brasil. Depois, eu sou sócia da associação França-Palestina, para ver se esse governo safado colonialista de Israel deixa de atormentar e de matar e de fazer prisioneiro os palestinos. Eu me correspondo com um prisioneiro político, que eu nunca vi a cara dele. Não é esse o caso, é porque nós sabemos, pela associação, o quanto esse povo sofre, porque eles impedem que a própria família visite e só admitem 2 correspondências por mês. E eu não posso pôr meu endereço atrás, porque eles devolvem a carta. Então, tudo que eu mando para ele é... Ele sabe que eu me chamo Roselice, mas ele não sabe. Eu escrevo em inglês e francês a mesma coisa, e, evidentemente, eu não falo nada de política. Sou membro da associação... Bom, chega, né? De várias. Inclusive, então, vou à Gulbenkian. Eu falei da Gulbenkian aqui, porque existem essas 2 portas de entrada na Gulbenkian, quer dizer, você enviar, muitas pessoas enviam a Gulbenkian sem passar por mim. Você pega o endereço, acho que sai o site aqui também, né? Esse negócio não é universal, então vocês entram na Gulbenkian, tem que saber escrever, que é com K, viu? G-U-L, Gulbenkian, com Q-I-A-N. E aí vem, como você chega, não sei se... aí tem que botar que é de Paris, né? Eu acho, bota de Portugal também, enfim, manda para todas as Gulbenkian do mundo, né? Mas a pequena diferença é que se eu que ele já me conhece, sou eu que envio, eles botam, não sei porque eles põem em primeiro lugar as coisas. E se não, eles colocam na fila do que eles recebem. Só isso. Mas eu, por curiosidade, como eu gosto muito de divulgar, eu já enviei livros para a Biblioteca de Moscou, porque eu estudei na Rússia e eu conheço pessoas que estão na Biblioteca Lenin de Moscou, que é uma das maiores bibliotecas do mundo. O acervo da Biblioteca de Moscou, ele pega todo um quarteirão, parece que não tem fim aquilo. Quando você entra, você tem os computadores e você tem... Se você não falar russo, você pode ir para o do inglês, entendeu? Eu tenho um livro meu na Biblioteca de Moscou. Eu me peço permissão, porque se eu chegar na minha casa, não vou me bate. Bravo. Muito obrigada pela participação. Toda vida ele diz isso, né? Vocês. Não, então, concluindo, Janinha, para concluir, ainda é uma pergunta para ela, e só para dizer, o meu ponto de vista sobre o Nobel coincide com você, o trabalho da Svetlana, lá da Rússia, eu acho que é válido, até pelo aspecto de que o título do livro é A Guerra Tem Cara de Mulher, né? Eu, como feminista, não deixei de aplaudir, mas eu concordo inteiramente com você com a história de criarem um prêmio para jornalismo, até porque o livro dela, quem já viu, é todo depoimento. Depoimentos de N... Existe, eu ganhei esse livro. É um livro desse tamanho, dessa grossura, e são só depoimentos, Jânio, que ela pegou com mulheres que guerrearam.
Mais de 1 milhão de mulheres participou da Segunda Guerra Mundial, mulheres russas, e ninguém ouve falar nessas mulheres. Então, até tem essa validade, tem essa valia, sabe? Mas que é um livro de depoimento, é entrevista, depoimento gravado que ela pegou com as mulheres. É interessante por esse aspecto. Para concluir, isso, e já que foi falado aqui da importância da literatura nordestina, da qual ninguém duvida, né? Quando eu cheguei, ela estava falando em Câmara Cascudo, e todos sabem que desde a metade do século passado, né, os nordestinos dominaram a literatura brasileira. Antes da metade do século, existe Raquel de Queiroz, José Luiz do Rego, aí vai Jorge Amado, enfim, Graciliano Ramos. Quem é que não sabe disso? Né? Teve uma época que só dava nordestino. E continua. O que nós não temos é divulgação. Continuam tendo muitos valores e tal. A minha pergunta é, você que mora fora esse tempo todo, que é internacionalíssima e tal, tem alguma coisa a respeito da literatura brasileira, que não tem tanta divulgação assim, mas tem alguma coisa que chame a atenção lá fora, por onde você trabalha, onde passa, para a literatura nordestina? Ou é tudo a mesma coisa? Importantíssima. Bom. Olha, inclusive eu queria falar, o seu nome é muito difícil para mim, desculpa, viu? Flaucineide. Por exemplo, eu vi que Flaucineide escreve umas coisas que, para mim, parecem muito com cordel. Muito. Em Poitiers, na Universidade de Poitiers, onde eu também trabalhei, existe um grande acervo de literatura de cordel. Você devia mandar seus livros para lá, viu? Alguns deles. E Monsieur Cantel, né, é o nome dele, Cantel, ele escreveu uma obra muito boa, é um livro bastante grosso e bastante detalhado sobre a literatura de cordel brasileira. E isso é dado, pelo menos em Poitiers, mas não somente em sala de aula, para aquelas pessoas que cursam português e que vão ser professores de português na França, que não é o caso da minha universidade, onde eles saem professores de espanhol com conhecimentos de português. Então, existe sim, e tudo depende do que e onde, porque as universidades francesas têm as suas especialidades, né? Então, no caso da de Poitiers, a parte literária mais forte, em pesquisa, inclusive, é com literatura de cordel. Sabiam disso? É importante saber isso. Então, existem, por exemplo, algumas outras que é a literatura, digamos, do século XIX, mais, ou também depende muito da pessoa que está lá. Então, como eu era a única de português, eu fazia o que eu queria. Então, eu deitava para rolar nas coisas que eu gosto, né? Perdão? Antônio Francisco foi homenageado, poeta de cordel nosso, de Mossoró, na Sorbonne. Né? Então, eles fazem, né, realmente, de vez em quando, eles resgatam um nome por aqui. Eu queria... Da Academia Nacional de Literatura de Cordel, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, cadeira de... Patativa do Sassaré. Sim. Não esqueci de Castro. Castro fez a pergunta. Eu queria só dizer uma coisa com relação a Svetlana Alexievich, que é jornalista. Eu já falei para vocês que eu não retiro o mérito dela, dos livros dela como jornalista. Não é literata. Não considero que não é. E, aliás, a opinião não é somente minha. É realmente de pessoas que trabalham com literatura no mundo inteiro, inclusive na França. Então, eu só queria dizer isso, antes de ler aqui meu poema, que eu queria ler esse poema aqui, é o seguinte, uma coisa brilhante que ela disse, eu gostei muito que se você lembrou, porque ela realmente, nesse aspecto, ela é uma grande defensora das mulheres. Ela tem uma passagem no livro dela, esse justamente, eu não sei como é em português, La guerra no tiene rostro de mujer, não? Acho que é assim também em português, né? É, exato. Ela disse o seguinte, comentando sobre aquele grupo de 5 enfermeiras, que todas foram assassinadas, só resta uma, e que ela entrevista. E é uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, que ela fez para essa enfermeira, o que é a felicidade? E a resposta, vocês aí podem pensar, já tive várias respostas, sei lá.
Mas a resposta dela me fez realmente pensar muito na vida. Ela disse: a felicidade, para mim, era ir ao campo de batalha, depois que os alemães chegavam naquelas cidadezinhas russas e bombardeavam tudo, e as enfermeiras se arriscavam a vida, porque elas iam ao campo de batalha, mas não sabia se tinha terminado mesmo, muitas foram assassinadas, claro. E ela disse: a felicidade era eu encontrar alguém a quem eu oferecer o jantar que eu preparei. Encontrar alguém vivo para... Eu aprendi muita coisa sobre essa questão da vida, justamente lá na Rússia, quando ainda era a União Soviética, mas de todas formas é a mesma coisa, porque eu, quando fui para lá, eu não falava russo ainda. Falava umas besteirinhas, tinha estudado muito pouco. Aí eu fiz amizade com a menina que falava francês, ficou uma grande amiga minha, e ela me levou: vamos ao cinema hoje, toda a família vai ao cinema, você quer vir? Eu disse: quero, né? Eu não entendi bulhufas, mas eu queria ir, né? Aí, então, eles falaram um monte de coisa lá, teve um monte de gente que fez discurso, eu já não nem pipoca tinha, né? Para me distrair. E, de repente, todo mundo começou a chorar no cinema. Mas não tinha uma pessoa que não chorasse. E eu tive vontade de chorar. E depois ela me disse, porque eram filmes que falavam sobre a Segunda Guerra e não existia, eu acho que não existe, né? Tem muita gente viva hoje em dia, uma pessoa que não tenha perdido pessoas queridas na guerra, porque foram 22 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra, 22 milhões de soviéticos. E isso passou, não é? Eu entendi o que estava acontecendo depois que ela me explicou em francês. Aí eu vim para o Brasil, e eu era professora de russo, gratuitamente, benevolamente, não ganhava um centavo, mas eu digo: eu vou ser professora de russo na União Cultural, Goiás, Goiânia, União Soviética lá. Tá. Então eu dava aula de russo. Aí um dia, estávamos falando disso, eu contei esse caso, e estava presente uma única russa, casada com um goiano, que estava lá. Quando eu contei isso, ela começou a chorar. E quando você visita Leningrado, que agora é São Petersburgo, você, já era, voltou a ser, muda, para mim continua sendo Leningrado, acabou. O santo está lá, ele não vai deixar de ser santo por causa disso. E o Lenin era um humano que fez muita coisa naquele país, por isso, apesar de ser Rússia agora, todos os bustos de Lenin estão lá, em pé. De Stalin não, mas de Lenin estão. Um respeito por esse homem, que foi um grande homem, que fez muita coisa pelo país. Então, ela também chorou. E isso daí realmente me impressionou muito. Então, eu queria dizer que você acertou em cheio quando falou sobre o trabalho dessas mulheres, é magnífico, e o que ela fez é magnífico. Bom, eu só queria ler uma última poesia, porque eu escrevi a poesia política aqui. Posso? Pode. Depois tem a pergunta de Castro. Eu não quis ser poeta por acaso. Até o asno é a causa de um verso, a metáfora de um político, a comparação com um deputado, ou com um ladrão empresário que se vale de operários para sentir-se um manda-chuva. Mas nem as uvas, nem o vinho põem meu cérebro em desalinho. Há asnos belos, porque trabalham. Há desumanos homens que só ordenam os alhos para melhor vampirizar ingênuos. Gemo no verso as tristes pragas que, como adagas, matam meu país. Gelando o apoio aos pobres parcos, enchendo os bofes dos que sempre têm. E poeta acusadora, existo nas figuras que apontam agruras que se podem adocicar. Obrigada.